Olá pessoal, bom, nessa nossa aula de hoje a gente vai estar criando juntos a primeira máquina virtual nossa através do Oracle VirtualBox, tá? Se você chegou até esse vídeo e não instalou ainda o VirtualBox, dá uma olhada no vídeo anterior aí que eu fiz, né, orientando como que a gente faz o download do site oficial e como que a gente instala o Oracle VirtualBox, que é a ferramenta de virtualização que a gente vai estar utilizando ao longo das nossas aulas, ok? Bom, essa aqui, né, é a carinha do VirtualBox, tá? Aqui eu estou na versão 7.0.8, né? E como você pode observar, eu já tenho algumas máquinas virtuais criadas aqui de alguns testes, alguns projetos, algumas coisas que eu fiz, tá? Aí no seu cenário, se você está na mesma versão que eu, a carinha dele deve ser muito próxima, né? Muito parecida disso daqui, tá? Mas vamos lá, como é que a gente cria uma máquina virtual? A gente pode criar essa nova máquina virtual através desse botão New, que tem aqui em cima, ou até mesmo através da guia Machine, também tem um botão New aqui em cima, tá? Tanto faz. Ao clicar nessa opção, vai ser apresentado para a gente a primeira tela para a criação da nossa máquina virtual. Tá? Observe que existe quatro opções, quatro cenários aqui com diversas opções de configuração para a gente configurar aqui nossa máquina virtual. Tá? Essa primeira aqui tem umas informações gerais, né, sobre a nossa máquina virtual, e a parte onde a gente vai dar nome, vai selecionar qual que é a ISO, qual que é a imagem que a gente vai estar utilizando para formatar a nossa máquina virtual. Essa penúltima aqui é a parte de hardware, onde a gente seleciona a quantidade de memória RAM e a quantidade de processador que a gente quer dedicar para essa máquina virtual que a gente está criando. E essa última opção aqui é a parte de disco, né, de HD, que é o quanto de HD, quanto de espaço de HD que a gente quer dedicar para a nossa máquina virtual, enfim, e outras configurações. Uma atenção especial para esse segundo conjunto de opções aqui, tá? Para quem está seguindo as aulas aqui comigo e está com uma versão mais nova do VirtualBox, as versões mais novas a partir da versão 7, se eu não me engano, elas estão vindo agora com essa carinha aqui, onde você consegue, já nesse processo de criação da máquina virtual, já definir um usuário, uma senha, já definir um domínio, definir uma chave de ativação para o Windows, né, para a máquina virtual, enfim. Né, então, existe essa possibilidade, mas a gente não vai estar fazendo ela nessas nossas aulas aqui, a gente vai fazer tudo de maneira manual, tá? No passo a passo, para você entender cada uma das etapas, ok? Então vamos lá. Primeira coisa que a gente precisa fazer nesse primeiro conjunto de informações aqui, né, é dar um nome para a nossa máquina virtual. Então, nossa máquina virtual, eu vou criar uma VM do Windows 10, então eu vou dar o nome de Win10 aula, tá? Aí no seu cenário você pode seguir esse nome ou criar algum outro nome qualquer, desde que você não tenha ainda nenhuma máquina virtual com o mesmo nome. Aqui nessa terceira opção, né, ISO Image, é um campo onde a gente vai selecionar qualquer imagem base, né, qualquer imagem ISO que a gente vai utilizar para formatar e criar, portanto, através dela, a nossa máquina virtual. Vou localizar a imagem ISO base que eu vou estar utilizando para formatar nossa VM. Nesse meu cenário, essa minha imagem, eu baixei ela e coloquei numa pastinha chamada ISOs, que está na área de trabalho. Veja que quando eu selecionei a imagem, ele já trouxe automaticamente que ela é do tipo Windows. Então ele traz, dentre os vários tipos de sistemas operacionais que a imagem pode ser, qual que é o tipo respectivo da imagem que eu selecionei. E ele trouxe também a versão, né? Então qual que é o Windows que eu vou estar formatando? É o Windows 2008, Windows 7, Windows 8, né? Qual que é o Windows? Então ele já trouxe automaticamente que é o Windows 10 64 bits. Então atente-se a essas configurações aqui também, tá? O que a gente vai fazer agora? Tá vendo essa opção aqui, ó? Eu vou marcar essa opção exatamente para ele fazer o quê? Para ele pular essa instalação, esse auxílio de instalação, que é essa segunda opção aqui. Né? Como a gente comentou anteriormente, eu não vou estar definindo essas coisas agora, eu vou definir depois na mão, conforme a máquina virtual é formatada, né? Para você entender passo a passo as coisas, como é que funcionam. Tá? Então eu vou marcar essa opção aqui para ele pular esse auxílio de instalação. Seguindo aqui em frente, vamos definir as configurações de hardware. Quanto de memória RAM e quanto de processador a gente
pode, né, a gente vai definir aqui para nossa máquina virtual. No meu cenário, eu vou estar dedicando 4.096 megabytes, ou seja, 4 GB de memória RAM, e vou estar dedicando 2 núcleos de processador para essa minha máquina virtual do Windows 10, certo? No seu cenário, né, você vai ter que avaliar, né, o quanto de memória RAM e o quanto de processador você pode dedicar para essa sua máquina virtual, tá? O VirtualBox ele nos auxilia, né, quanto a isso, através dessa barrinha aqui, né, dessas faixas coloridas. O que isso significa? Que eu posso dedicar, eu posso personalizar, né, a quantidade de memória e quantidade de processador de maneira segura até o limite do verde, né? Qualquer valor acima do verde, eu vou estar comprometendo a quantidade de memória e a quantidade de processador da minha máquina física, ou seja, do meu computador físico, onde o VirtualBox está instalado e onde eu estarei criando a minha máquina virtual, tá? Então atente-se aí para as suas configurações do seu computador. Claro que quanto mais memória, quanto mais processador eu dedicar para a minha máquina virtual, mais rápido, né, vai ser a minha máquina virtual, maior vai ser o desempenho, a maior vai ser a performance dessa minha máquina virtual. Porém, se eu dedicar muita memória ou até mesmo muito processador, eu vou estar comprometendo a minha máquina física. Então, esse é o tipo de configuração que você vai ter que olhar para as configurações do seu computador físico aí no seu cenário e pesar o quanto de memória você pode dedicar e o quanto de processador você pode dedicar para sua máquina virtual sem comprometer a sua máquina física, ok? No meu cenário aqui no caso, 4 GB em 2 núcleos já vai ser legal aqui para mim. Seguindo aqui para a parte de disco, né, o que a gente vai fazer? A gente vai estar criando uma máquina virtual e criando um novo disco virtual para ela. Quanto, né, de disco? 50 GB de disco. Tá? Então, o que eu estou dizendo aqui nessa configuração? Veja que ela também pode ser personalizada. Eu posso dedicar mais ou menos espaço de disco que eu queira para minha máquina virtual. Tá? Então, você novamente vai ter que olhar para o seu cenário, né, para o quanto você tem aí de espaço no seu HD, no seu SSD, e o quanto você quer dedicar para essa sua máquina virtual. Outra configuração legal aqui para a gente dar uma olhada, apesar da gente não vai mexer, é o tipo de disco virtual que vai ser criado, né? Veja que por padrão ele traz VDI, né? Nos informa aí que o disco virtual que vai ser criado é o disco num formato padrão do VirtualBox, tá? Mas a gente poderia estar criando esse disco em outros formatos. Não é o que a gente vai fazer agora, a gente vai manter como está, tá? E outra opção interessante é essa opção aqui, ó, de Pre-Allocate Full Size. O que significa essa opção? Por padrão, ela vem desmarcada, né? E o fato dela estar desmarcada significa que essa minha máquina virtual ela vai ser criada com um certo tamanho, e à medida que eu for configurando, que eu for instalando coisas, softwares, né, copiando arquivos, enfim, à medida que eu for enchendo esse HD virtual, esse tamanho desse HD virtual vai crescendo até um limite de 50 GB, certo? E se eu quisesse marcar essa opção aqui, né, o que iria acontecer? Qual que é a diferença? A diferença é que se eu marcar essa opção aqui, ele já vai alocar esse tamanho total para o meu disco virtual. Tá? Então, se eu criar minha máquina virtual tendo marcado esse checkbox aqui, ele já vai dedicar 50 GB do meu disco físico para minha máquina virtual. Se eu deixá-la desmarcada, né, assim como o padrão, ele vai criar essa minha máquina virtual com o tamanho mínimo possível, né, de disco dedicado para ela, e aí sim, à medida que for preciso, esse tamanho vai crescendo até no máximo 50 GB. Né? Então é isso que a gente vai fazer, a gente vai manter o padrão de deixar desmarcado essa opção. Enfim, e aí por final tem essas outras duas opções aqui. Essa opção aqui é uma opção que é usada quando eu já tenho um disco virtual e eu quero aproveitar esse disco virtual para criar uma nova máquina virtual a partir desse disco virtual. E essa última opção eu marco ela se eu quero criar uma máquina virtual sem criar o disco nesse momento, ou seja, eu vou estar criando a máquina virtual e depois, lá na frente, acessando as configurações, aí sim eu vou estar relacionando essa máquina virtual com outro disco. Não é o nosso caso, portanto, feito isso, clicamos em Finish. Beleza, nossa máquina virtual foi criada. Ela já está pronta para ser iniciada e formatada? Quase.
né? Antes de fazer esse início, a gente vai acessar as configurações dela, porque a gente precisa olhar uma opção lá de configuração de rede, que é muito importante. Como que a gente faz para entrar nas configurações dessa máquina virtual aqui no VirtualBox? Bom, tendo ela selecionada, ou a gente clica nessa opção aqui, ó, da engrenagem, que é o Settings, ou clica sobre ela com o botão direito e acessa Settings aqui no menu que aparece. Uma nova janela é aberta com as configurações dessa máquina virtual, então veja que são as configurações do Windows 10 Aula que a gente acabou de criar, né? E por aqui existe uma série de configurações que a gente pode fazer, tá? A gente pode inclusive conferir a quantidade de memória, né, que realmente a gente está dedicando, a quantidade de processador, para ver se está batendo com o que a gente definiu alguns segundos atrás, né? Mas o que, que a gente precisa fazer? O que, que é interessante aqui, né, que a gente comentou? É ver a opção de rede, né? Então, se a gente clicar aqui na parte de rede, a gente pode ver que no momento que criou ali a máquina virtual, ele já está criando também uma placa de rede virtual, né, um adaptador de rede aqui, habilitado e em modo NAT, tá? E é essa opção aqui que a gente vai alterar, né? O que que acontece? A gente vai alterar ele para bridge, porque através dessa opção de bridge, ele vai criar uma ponte, uma conexão do tipo ponte, para que essa placa de rede virtual pegue a mesma rede, acesse a mesma rede que a placa física, ou seja, da mesma forma que o meu computador físico vai pegar uma rede automaticamente e vai navegar na internet ou na rede aqui da minha casa, a minha máquina virtual, através dessa placa virtual configurada em modo bridge, também vai pegar a mesma configuração, né, vai pegar a mesma rede da minha placa física, ok? Outra opção importante, nesse momento que a gente trocou para modo bridge, é observar esse segundo campo aqui, tá? O que que isso significa? Uma vez que eu seto, que eu configuro para modo bridge, eu preciso verificar qual que é a placa, eu preciso apontar, né? Qual que é a placa que vai fazer essa ponte, essa conexão de ponte. No meu cenário, como eu estou utilizando aqui meu notebook e eu estou conectado à internet, conectado à rede da minha casa através do Wi-Fi, ele já me trouxe automaticamente que essa ponte, essa bridge vai acontecer por meio da placa wireless, que é responsável pela rede sem fio. No seu cenário aí, a depender de como que você está conectado, você vai ter que observar, né? Se você estiver conectado via placa wireless, nessa opção aqui você vai ter que apontar para a sua placa de rede sem fio. Se você estiver conectado via cabo de rede, né, com um cabeamento físico, aí você vai ter que selecionar aqui, assim como eu estou fazendo, e localizar qual que é o nome da placa de rede física onde o cabo de rede está plugado. Tá? Então, no meu cenário aqui, como estou via wireless, eu tenho que marcar a minha placa wireless, ok? Tendo configurado essa parte de rede, que era a única coisa que faltava, vamos clicar em OK. Bom, agora estamos com tudo pronto. A gente pode startar a nossa máquina virtual para que ela seja formatada, né, normalmente. Como que a gente faz isso? Estando com ela selecionada, ou a gente clica aqui em Start, ou a gente dá duplo clique sobre ela. Uma vez iniciada, ela vai entrar no processo de boot, né, e vai bootar pela imagem ISO que a gente selecionou alguns segundos atrás. Ao terminar o processo de boot na imagem ISO, ele cai nessa tela inicial de formatação do Windows, né? Então, qual que é o idioma que a gente está formatando o nosso Windows 10 aqui? Português do Brasil. Formato da hora e da moeda, português do Brasil. E qual que é o layout do teclado, né, que eu estou utilizando aqui? Eu vou marcar o ABNT2, já que o meu teclado é do padrão brasileiro. Após isso, vou clicar em avançar. Depois, vou clicar em instalar agora. Essa tela é uma tela que nos permite, no processo de formatação, inserir uma chave de ativação do Windows, né? Como aqui a gente não tem nenhuma chave de ativação, a gente não vai estar utilizando nenhuma chave de ativação, já que o nosso cenário aqui é de aprendizagem, a gente simplesmente vai clicar em não tenho a chave do produto para que o processo de instalação siga em frente. Então vamos clicar aqui em não tenho a chave do produto. Essa próxima tela
É uma tela em que o processo de instalação pede para que a gente confirme qual que é a versão do Windows 10 que a gente queira instalar. Eu quero o Windows 10 Pro ou eu quero o Windows 10 Home? Né? Existem algumas diferenças entre as versões do Windows 10, tá? No nosso cenário aqui a gente vai colocar o Windows 10 Pro, que tem algumas ferramentas, algumas funções, algumas coisas a mais do que o Windows 10 Home. Então iremos selecionar o Windows 10 Pro e seguir em frente. Nessa próxima tela nos é apresentado os termos de licença para o software da Microsoft, né, para o Windows. Então aqui nesse momento temos que clicar em aceitar os termos da licença e avançar. Nessa próxima tela diz respeito ao tipo de instalação, né, se eu quero atualizar tudo que eu posso, se eu quero manter isso de forma personalizada, eu vou clicar na segunda opção aqui, que é de modo mais avançado. Essa outra janela é a parte de gerenciamento de disco. Então o que isso aqui quer dizer? Esse processo de instalação está nos dizendo que eu tenho um disco virtual de 50 GB não alocado. Então eu tenho uma quantidade de 50 GB que eu não aloquei ainda para ser formatado, né? Então, tendo isso selecionado, eu posso clicar em novo, aplicar para ele pegar toda essa quantidade, ok. E aí ele vai criar para mim aqui, ó, duas partições. Uma reservada pelo sistema, né, que o Windows utiliza para algumas ferramentas, alguns recursos, restauração, etc e tal. E outra partição aqui, né, restou 49 GB e meio, que é onde ele vai realmente instalar o sistema operacional, onde ele realmente vai instalar o Windows aqui na nossa máquina virtual, tá? Então aquela quantidade de espaço em disco que a gente tinha dedicado, né, aquela quantidade limite de 50 GB, ele particionou logicamente em duas partes, uma para o sistema e outra de 49 GB e meio, tá? Então, clicando, selecionando ele ali, vamos clicar em avançar para que o processo de formatação comece. Nesse momento, o arquivo ISO vai ser utilizado, na sua máquina virtual começa o processo de instalação, né? Então, todo o processo de instalação vai ocorrer, né? Pode ser que demore um pouquinho mais ou um pouquinho menos, a depender dos recursos de hardware que você dedicou para sua máquina, tá? Então, quanto mais memória, quanto mais processamento você dedicou, mais rápido vai ser esse processo de instalação, ok? Vamos aguardar aqui um pouquinho até que o processo de instalação termine. Bom, se no caso da criação da sua máquina virtual do Windows 10, essa tela aparecer, né, significa que existem algumas configurações que a gente possa personalizar, né? O que a gente vai fazer? A gente vai clicar aqui em personalizar. Nessa primeira tela de personalização, a gente vai desmarcar tudo isso daqui. A gente não quer configurar nada, a gente simplesmente está criando uma máquina virtual do Windows 10 que possa ser utilizada para alguns testes de rede. Então, basicamente nessa tela, desative todas as opções. Vamos seguir em frente, clicando em avançar. Novamente, algumas configurações, vamos desmarcar todas elas também. Mais algumas configurações, vamos também desativar todas elas e clicar em avançar. Na tela seguinte, nos é perguntado sobre o proprietário do computador. Vamos selecionar aqui a segunda opção e clicar em próximo. Nessa tela, a Microsoft pede se a gente quer adicionar uma conta, né? No momento a gente não vai fazer isso, então a gente vai clicar aqui nessa opção aqui embaixo, ó, ignorar essa etapa. Ok, aqui é a configuração sobre usuário e senha, né? Quem que vai ser o usuário desse nosso computador? Então eu vou colocar aqui aluno, senha, também aluno. O Windows nos pergunta se a gente quer ativar a Cortana, clicaremos em agora não. E ok, nesse momento o Windows já terminou sua formatação e ele está criando pela primeira vez, né, o perfil desse usuário aluno que a gente acabou de configurar.
Ok, finalizamos o processo de criação da nossa máquina virtual. Veja que ele terminou o processo de formatação e já logou automaticamente com o usuário aluno que a gente definiu. Agora temos uma máquina virtual do Windows 10 com configurações de 4 GB de RAM e 2 núcleos de processador e 50 GB de espaço em disco que pode ser utilizada para fazermos alguns testes. Muito obrigado pela atenção, nos vemos nos próximos vídeos.